Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um privilégio poder retornar aqui ao meu canal do YouTube, também a página da EBD no meu site. Você que está acessando o meu site aí, www.admapologético.com.br. Estamos prontos aqui para falar mais um pouco sobre trazer alguns subsídios para a oitava lição da EBD, desse próximo domingo, dia 19 de agosto de 2018. E essa lição, como as demais, ela é muito atual e ela também é muito importante. Ela vai falar sobre a sobriedade na casa de Deus, ou na obra de Deus, melhor dizendo. A sobriedade na obra de Deus. O texto áureo quero ler com vocês aqui. E não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Recomendações do apóstolo Paulo para a igreja que estava na cidade, de Éfeso. E a verdade prática, quero ler ela também aqui, diz assim: o exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo, maus costumes e intemperanças. Então, essa lição do próximo domingo, ela também tem objetivos específicos, que é explicar o vinho na história sagrada, discutir a respeito do vinho no ofício sagrado e compreender que o ministro precisa ser cheio do Espírito Santo. Ok? Isso aqui é imprescindível, né? Para que um ministro possa desenvolver o trabalho do Senhor com coerência, né? De modo racional, porque não é razoável que um crente, sobretudo um ministro do Evangelho, possa desenvolver a obra de Deus de qualquer maneira, sendo um ébrio, um inconsequente, né? Fazendo coisas inconsequentes. É necessário sobriedade. E o apóstolo Pedro, ele tem uma das suas cartas, ele diz que nós devemos ser sóbrios, né? Porque a vinda do Senhor, ela está próxima. Sobriedade, equilíbrio, uma postura de equilíbrio. Então, segundo alguns teólogos, a lição passada ela tratou de algo interessante, né? Ela tratou sobre fogo estranho diante do Senhor. E alguns teólogos eles têm uma teoria muito coerente, né? Que tem uma coerência, que eles entendem que provavelmente Nadab e Abiú, quando eles ofereceram fogo estranho diante do Senhor, que acabou culminando naquele fatídico caso que terminou na morte deles, que provavelmente eles estavam sob efeito de vinho. Haja vista essa afirmação, ela traz como fundamento o fato de que logo após ter acontecido esse fatídico caso narrado pelas Escrituras, Moisés ele vai tratar a respeito em Levítico 10, ali, a partir do versículo 8, ele vai tratar a respeito da proibição do vinho para os sacerdotes, né, que ministravam no tabernáculo. Por que o sacerdote ele precisava estar sóbrio? Porque era uma responsabilidade, continua sendo até hoje, para todo crente, sobretudo para o obreiro, né, que ele deveria julgar as causas, fazer distinção entre o que era puro e o que era impuro. Ok? Como até hoje nós que somos pastores, obreiros, precisamos. Existem certas denominações aí que eles instruem as pessoas para que não devam exagerar no vinho, né, na bebida alcoólica, mas não colocam isso como regra. E é necessário que nós, principalmente nós obreiros, coloquemos isso como regra para o nosso ministério. Não é razoável que um obreiro na casa do Senhor, um ministro do Evangelho, alguém que representa o reino de Deus, alguém que é um embaixador de Cristo, ele se embriague. Haja visto o caso de Noé no capítulo 9 também, do livro do Gênesis, quando ele se embriagou de tal forma que ele entrou dentro da sua tenda. Isso tem uma conotação espiritual muito forte. Tenda era o lugar
não só da habitação, mas o lugar onde Deus visitava também as pessoas no Antigo Testamento. Cada um, além do tabernáculo, existia uma tenda individual de cada um no período ali da peregrinação pelo deserto, no período da lei. Muita gente confunde essa tenda com o tabernáculo, só que o tabernáculo ele era instalado dentro do arraial, essa tenda era instalada fora do arraial, e cada um tinha uma tenda. Aquelas mesmas tendas que Pedro ele vai citar na transfiguração em Mateus 19, quando ele fala: Senhor, bom estar nesse lugar, se o Senhor quiser nós faremos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. É a mesma tenda lá que os hebreus tinham individualmente, lugar da habitação, lugar onde eles não só habitavam, mas onde eles tinham um devocional com Deus e onde Deus falava com eles. A Bíblia diz que Josué, o moço de Moisés, não se apartava do meio da tenda ou da porta da tenda, servindo o servidor de Moisés, Então Noé, ele banalizou tanto, ele ficou tão ébrio, que ele entrou na sua tenda, tirou toda a sua roupa, e o seu filho Cã viu a nudez do seu pai. Ver a nudez aqui tem uma conotação muito mais abrangente, Não é só ver o pai sem roupa, tanto que quando a gente vê o capítulo 18 do livro de Levítico, há uma instrução bíblica muito clara e muito enfática que o povo de Israel não deveria imitar as nações, os cananeus, no que tange a incesto, ver a nudez dos parentes, do pai, da mãe, da sobrinha e assim por diante, dos irmãos, da nora e assim por diante. Por quê? E ele ainda diz lá, ele deixa muito claro, assevera dizendo: não fareis como as nações de Canaã, como os descendentes de Canaã. E os descendentes de Canaã são oriundos, são provenientes de Cã, que é o filho que viu a nudez do pai e tem uma conotação aí de incesto, ok? Então, nós temos que ser sóbrios. O vinho, ele traz contenda. A Bíblia diz lá em Provérbios: não olhais para o vinho por ele ser vermelho e espumante. Quer dizer, porque ele chama atenção. E quando Paulo recomenda a Timóteo que o presbítero, o obreiro, ele não deve ser muito dado ao vinho, ele não está falando apenas do vinho literalmente, ele está falando de encontros sociais, porque os encontros sociais, as festas sociais do povo judeu eram regadas a vinho. Então ele está também falando de locais, lugares onde o ministro, o servo de Deus deve evitar, porque não é lícito para que possa ir, Porque são lugares onde nós devemos ter ressalvas, ok? Então que nós possamos ser sóbrios, que nós possamos sempre ser pautado naquilo que as Escrituras nos orientam. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu, como servo do Senhor, eu preciso saber aquilo que eu devo abdicar, aquilo que eu devo renunciar, aquilo que eu devo me abster, para o bem-estar da obra do Senhor e para o elevo e bem-estar da minha vida espiritual. Que você, professor da escola dominical, possa utilizar esses subsídios, aplicar eles com muito temor e tremor diante da sua classe, Isso serve para os obreiros, para professores de escola dominical, para pastores presidente, que também não estão acima do bem e do mal, porque muitos pastores presidente acham que estão acima do bem e do mal, mas não estão, Alguns acreditam que são como o Papa, infalível, mas eles não são infalíveis. Eles também são sujeitos a equívocos, a falibilidades, a fragilidades, como qualquer outro ser humano. E, portanto, deve-se policiar, E o apóstolo Paulo, ele diz assim: quem preside, faça com cuidado. Então tem que ser sóbrio, não ébrio, para poder tomar a decisão certa, coerente, com equilíbrio. Vou ficando por aqui. Fiquem na paz do Senhor. Até uma próxima eventual oportunidade, se Ele permitir. E se inscreva no meu canal no YouTube lá, Assembleia de Deus Ministério Apologético, e acesse o meu site www.admapologético.com.br. Tchau, tchau, um abraço.